Má, eu vou fazer uma pergunta que surgiu no chat à tarde, muitas pessoas fazendo a mesma pergunta e discussão, e daí eu achava melhor ouvir a resposta do Lama, né? Sobre a Vajradakini, assim, as pessoas começaram a postar links de internet, né? Achava melhor perguntar para o Lama como que o senhor definiria melhor assim, a Vajradakini? As pessoas estavam procurando uma imagem, uma deidade, mas acho que o Lama estava falando de um princípio. Como que o senhor poderia explicar melhor para todo mundo assim que estava Ah, assistindo? Vajradakini, quando a gente vai... É como Dakini também, sabe? Ah, a gente não tem uma... Diferentes pessoas vão descrever de diferentes formas, né? Então, vai acontecer isso. Então, eu vou dizer como é que eu descrevi. Assim, né? Então, Vajradakini, eu descrevi bem, assim, no início, eu alonguei esse ponto, assim, né? Então, eu fui desenvolvendo essa questão da atração, né? Então, Vajradakini, se a gente, por exemplo, personificar Vajradakini, dizer Vajradakini viveu no século tal, e ela encontrou Guru Rinpoche em tal lugar, e aconteceu isso ou aquilo, nós estamos olhando o aspecto grosseiro. Então, Vajradakini pode surgir de muitas formas, assim, sobre o ponto de vista grosseiro, né? Mas Vajradakini tem um nível de lucidez compassiva que faz o Buda aparecer na forma de Vajradakini. Então, como eu estava também explicando agora, nós temos o princípio do Buda da medicina. Então, a gente toma a aparência que é enganosa e que nos adoece, ou seja, o conjunto das aparências, eu posso pegar uma por uma, e dentro dessa aparência tem um movimento de energia e tem uma descrição grosseira e tem um aspecto sutil, que é a operação da mente, que sustenta e dá significado ao aspecto grosseiro, tem um movimento da energia, tem os condicionantes todos que produzem aquilo. Então, esse conjunto, esse néctar de luminosidade construída, surge para nós de um certo jeito. Esse jeito, ele expressa estruturas kármicas próprias, que não são separáveis, elas emergem junto com isso. Então, nós emergimos junto com todos os objetos que surgem, ou todas as aparências que surgem. Elas vivem dentro dos nossos nervos, dentro dos nossos gânglios, da nossa pele. Nós somos totalmente inseparáveis disso. Então, se está um dia bonito, nós temos um tipo de humor. Se o dia está feio, nós temos outro tipo de humor. Se a gente encontra um ambiente organizado, nós nos alegramos. Se a gente encontra algo generoso, nós nos alegramos. Se a gente encontra um ambiente sujo, desorganizado, a gente meio que se assusta. Mas a gente se assusta como? Por que a gente se alegra e se perturba? Então, isso não é um raciocínio, isso brota por dentro da pessoa. As pessoas já andaram também por lugares assustadores, por exemplo, tu anda num lugar e diz, bom, aqui é meio complicado, aqui tem algum problema, assim, né? Vocês andam numa rua escura, num lugar que vocês podem pensar que é perigoso, vocês têm uma experiência que pode ser na pele. Se vocês escutam um gato dizer miau, vocês não estão pensando em miau profundo, assim, vocês estão pensando que pode ter um problema, né? Então, se dá um ruído, vocês podem se arrepiar todinhos, assim. Mas como que a pessoa se arrepia? Ela se arrepia por quê? Ela está com medo do quê? Não tem nada ali, né? Mas a pessoa, ela manifesta. Então, nós temos uma inseparatividade. O nosso corpo, no aspecto grosseiro, é inseparável das aparências todas. Até mesmo porque nós deglutimos as aparências e elas passam por dentro do nosso trato digestivo, intestinal, e parte delas viram a nossa pele, viram os nossos ossos. Nós somos essencialmente ligados a isso. Mas esse é o aspecto grosseiro. Nós temos o aspecto sutil, porque todas as coisas, elas movimentam a nossa energia. E temos um aspecto secreto, ou seja, a nossa natureza, na verdade, é livre disso tudo.
por isso que, quando nós exercemos a liberdade criando outros significados para as mesmas coisas. Por quê? Porque as coisas não estão presas, elas são livres. Então, existe esses vários níveis, né? Então, o Buda, ele olha os seres e vê esse aspecto. Entre os aspectos que ele vê o aspecto da atração, que a gente pode começar, a Vajradakini, ela surge com um aspecto feminino. Né? Então, ela está tratando da tragédia masculina, ou seja, como que os homens, há um tempo infindável, né? Eu queria ver, assim, eu já vi as imagens das Vênus de todas as épocas, né? Então, tem as Vênus pré-históricas, elas têm um outro padrão de beleza, né? Então, as daquinas vão mudando de acordo com o padrão inseparável do olhar dos seres que se perturbam, entende? Eu acho que hoje, quando nós olhamos as Vênus pré-históricas, elas não têm o mesmo efeito que tinham naquela época, né? A gente tem uma outra visão do que é atraente, o que é beleza, né? Mas, então não tem uma definição, isso vem de acordo com o karma, vem com a estrutura kármica, né? Então o Buda surge naquele formato ilusório da aparência feminina, que é um espelho direto que conecta. Então os ensinamentos vêm nessa conexão. Então, toda a maturidade do que diz respeito à Vajradakini diz respeito a isso, né? Então aqui eu usei a Vajradakini não porque eu queira introduzir isso, mas eu estou introduzindo o aspecto sutil da visão feminina. Eu posso também trazer o Daka, que é o aspecto sutil da visão masculina, que a gente vai se enganar. Aí quando olha para a aparência masculina, pensa, é isso, é aquilo. Mas esse aspecto é inseparável da nossa própria mente, é inseparável dos nossos obstáculos, assim, né? Eu acho interessante, assim, por exemplo, o fato de que nos tankas de Kalachakra, por exemplo, aí tem os vários casais, né? Eu acho super bonito aquilo. Tem um patinho com uma patinha, um peixinho com uma peixinho, um pássaro com outro passarinho, e um cervo com outro cervo, um touro e assim, a sua consorte, os vários casais dos vários tipos, né? Então eu acho interessante, assim, né, que os seres possam se apaixonar por um touro com chifres, todo peludo, assim, eu acho um pouco estranho, assim, né? E que o percevejo gosta da perceveja e vice-versa, né? Eu olho para um percevejo desse, não acho, assim, né? E os mosquitos também, eles têm algum rolo, assim, entre eles, né? Então, eu acho isso interessante. Quando a gente começa a olhar desse modo, a gente começa a ver o que é o princípio de Vajradakini, que começa a entender um pouco. É o princípio relativo à atração, né? É isso. Então, mas tem esse aspecto tão direto, assim, então tem aparência feminina, mas ali não está explicado. Atenção, olha aqui, isso não é real, isso aqui é um espelho. Né? Você devia começar a se admirar de olhar para uma aparência feminina e achar interessante. Né? Porque isso é inusitado também. Né? O Buda, ele gosta de destruir esse tipo de conexão, assim, né? Então o Buda, eu via, não que eu tivesse estado com ele, não é isso, assim, né? Eu vi nos ensinamentos. O Buda tem várias passagens que ele destrói isso. Em vez de ele usar o princípio da Kimi, né, em todos os ensinamentos, ele vai usar alguns, mas a maior parte dos ensinamentos ele quer conduzir as pessoas para o foco da mente e para o foco progressivo de como que são os vários estados. Ele vai conduzindo através dos jhanas até ultrapassar os obstáculos todos, né? Ele vai conduzindo desse modo. Então, se não tiver o pessoal mais ou menos disciplinado andando por ali, não vai dar certo. Então, o Buda está sempre puxando o pessoal de volta, assim, botando disciplina na coisa, né? Então, tem esse ponto, ele tem que ir olhando. Então, tem várias histórias. Uma das que eu mais me impressionei foi
quando ele tinha atingido a iluminação, né? Aí teve um casal que levou a filha, que era uma filha super linda, levou lá, Buda, eu não tenho melhor marido para minha filha do que o senhor aqui. Essa era uma boa ideia, realmente, né? Mas o Buda não deu uma resposta polida, sabe? Aquilo não foi muito legal. Ele deu uma resposta de acordo com os ensinamentos do Kaya Gatasati. Vocês não querem olhar. Kaya é corpo, né? Kaya Gatasati, sabedoria com respeito, os versos de sabedoria com respeito ao corpo, os gatas, né? Então ele vai descrever o quê? Ele vai descrever que o corpo tem ossos, tem dentes, dente cariado, e o corpo tem vermes, e tem fezes, e tem intestino, e tem fluidos, e tem pus, e tem não sei quanta coisa, assim. Disse isso para a moça, na frente da moça, assim. Aquilo não ficou direito, entende? Aquilo não foi legal, né? E a moça ficou muito ofendida. Aquilo deu um maior problemão, porque ela terminou casando com um rei, porque ela era super linda, o rei achou maravilhoso, assim. E aí ela se tornou inimiga do Buda. E ela perseguiu, assim, causou problemas na Sangha. Então, vocês veem que esses problemas, eles não são problemas recentes, assim, né? Mesmo o abençoado pode dar uns probleminhas, assim, de vez em quando, né? Aí ele devia... Eu não tenho aqui que dar conselhos para o Buda, né? Mas se ele falasse do aspecto luminoso, eu acho que ele enrolava ela. Então, esse princípio luminoso é o ponto central. Então, não vai pensar que a moça é ossos, dentes e intestinos. Não é. Ninguém olha isso, perguntar para o namorado se ele está vendo isso. Ele não vê isso. Ele vê a Vajradakini, vocês entendem? Ele vê alguma coisa muito poderosa. Se a gente é capaz de transformar um mosquito num dragão, a gente pode olhar um ser feminino e ver o ser celestial. Hoje eu não falei na categoria da Kines celestiais, né? Mas essa é uma forma, mais próximas, da Kines celestiais são mais próximas da gente entender com relação a Vajradakini, né? Porque as Dakinis celestiais, elas surgem como as Dakinis que aparecem nos sonhos. Então as pessoas podem sonhar com Dakinis, né? Pode sonhar com situações românticas, seres maravilhosos, né? Onde é que estão esses seres? A pessoa acorda, né, e não é isso, né? E aí? Então, isso é chamado de Dakinis celestiais. E o Buda, ainda nesse dia, ele ainda disse para a moça, olha, nem que fosse Dakini celestial. Ele deu essa real para a moça lá. Aquilo não ficou bem, não ficou bem. Eu gosto do abençoado, mas às vezes... se eu morrer hoje, você já sabe por quê. Assim, mas aí o próprio Buda diz, não escolha os ensinamentos, né? Está tudo perfeito. Todos os ensinamentos são perfeitos, né? Mas é isso mesmo. Então, esse ensinamento também é perfeito, viu, abençoado? É perfeito. Mas aí vem esse tipo de ensinamento que a gente vê o aspecto mágico da realidade. A gente se relaciona com o aspecto mágico. Quer ver como é mágico? Olha a imagem de Vajradakini num papel e toner, ou num pano e tinta. Aí tu vai ver pano e tinta? Alguém está olhando o pano e tinta ali? Ninguém está olhando pano e tinta. Se alguém quiser ter uma noção, olha a fotografia da namorada, assim, pega a fotografia impressa e olha, ou no celular. Ali só tem pixels, pessoal. Está vendo o quê? Está vendo pixel. Mas ninguém está olhando pixel. Ninguém está vendo pixel. Do mesmo modo, a gente não está vendo mosquito, nós estamos vendo um dragão celestial. Então, a gente não se relaciona com pixels. A gente se relaciona com essa imagem profunda, entende? Esse é o ponto. Por isso que o cartoon funciona. Cartoon é, assim, em pixel não tem nada ali, né? Não tem definição. Aquilo é um esboço. Mas esse esboço aciona a imagem com a qual ela aciona o ser com o qual nós nos relacionamos.
Se vocês olharem, por exemplo, esses grandes dirigentes que nós temos hoje, né? Aí vocês pegam o dirigente máximo, olham um rabisco dele, o que vocês sentem? Aquilo vem do papel e da tinta? Não vem. A gente não se relaciona assim, né? Então, o princípio da Vajradakini, ela surge desse modo. Ela é o Buda, ele é o próprio Buda. É o próprio Buda naquela face. Vamos dizer, o Buda num dia que ele estava com uma risada por dentro, assim, né? Um dia de trompa, assim, ele estava junto com o Trompa foi lá visitar ele. Aí ele, olha, que tal esse jeito assim? É assim. Aí a pessoa pode não ver, né? Ela pode não ver. E isso faz parte do processo, né? Não ver. Porque do mesmo modo nós estamos aqui rodeados da realidade profunda. A gente só vê a coisa superficial, a gente não consegue ver de modo profundo, né? É assim. Então, o Vajradakini está ali, o Buda, ele se apresenta daquele modo com uma risadinha, ele fica esperando para ver a nossa cara, assim. Mas ele está elucidando um ponto crucial, que é o ponto da atração, que existe, como nos tankas, onde nós vamos ver os casais, né? Então, os casais, pessoal, não é apenas casal. O casal é todo tipo de atração. Assim. Então, a atração é o que constrói o samsara inteiro. Vocês perguntem, o que faz um tijolo ser colocado em cima do outro na casa? E a Dakini. O que é o centro que movimenta a energia? É isso. Esse é o ponto. Então, ao mesmo tempo, a gente pode dizer, bom, mas isso é condicionado. É evidente que é condicionado, porque isso é a aparência do mundo, mas quando nós olhamos dentro disso, nós vamos ver a luminosidade da mente, nós vamos ver Dharmakayas, vamos ver Dharmata, vamos ver a luminosidade primordial sendo a base de todo esse movimento, né? Isso que é iluminar a experiência, né? Então a gente não está aqui para selecionar as experiências, nós estamos aqui para iluminar as experiências. As experiências que a gente não ilumina, elas ficam em algum lugar prontas para saltar em cima de nós, como dragões. Esse é o ponto. Eu acho que não ajudou nada. Isso só levanta mais perguntas. Quanto mais explica, mais perguntas. Isso também é bom, porque a pessoa perguntando e olhando, ela vai descobrir algumas coisas. No mínimo, vai descobrir que isso é relevante, isso é relevante. Aí é interessante, assim, porque esse movimento é relevante e perturbador. Então, aquilo que é relevante e perturbador, a gente termina querendo avançar. Então, essa é uma boa coisa.